Sim, existem prisões para espíritos muito negativos no plano espiritual. Além dos umbrais, que são locais de passagem mais ou menos longa para espíritos desencarnados, espíritos com energia muito densa, com potencial de desestabilizar o plano espiritual, são isolados em prisões especiais em nosso sistema solar. Segundo Chico Xavier, há prisões espirituais localizadas em diferentes partes do sistema solar, incluindo o lado escuro da Lua, Mercúrio e Plutão. Essas prisões não são estruturas físicas que podem ser detectadas por nossos instrumentos tridimensionais, mas sim locais espirituais específicos onde espíritos altamente negativos são mantidos em isolamento para evitar que causem danos maiores tanto no plano espiritual quanto no material. Essas prisões espirituais são cuidadosamente administradas por entidades superiores que garantem a contenção e a reabilitação desses espíritos quando possível. O isolamento serve não apenas como uma medida de proteção, mas também como uma oportunidade para que esses espíritos possam refletir sobre suas ações e iniciar um processo de transformação e eventual redenção. Essas prisões espirituais são, de fato, materiais, mas estão localizadas na quarta dimensão, onde a matéria é mais sutil e não pode ser detectada pelos nossos instrumentos tridimensionais. Esses locais são projetados para conter espíritos extremamente negativos, cuja presença poderia desestabilizar tanto o plano espiritual quanto o material. Voltando a 1945, Berlim, a capital da Alemanha, foi devastada no final da Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler e sua esposa, Eva Braun, após cometerem suicídio, tiveram seus corpos incinerados com gasolina na cratera de uma bomba. Mas e depois da morte? O que aconteceu com um dos maiores genocidas do século XX? No plano espiritual, relatos sugerem que espíritos como Hitler enfrentam consequências severas após a morte. Segundo várias fontes espirituais, incluindo obras psicografadas por médiuns renomados, Hitler teria sido levado para regiões de extrema densidade e sofrimento, semelhantes aos umbrais mais profundos, onde ele seria confrontado com as consequências de suas ações. Espíritos dessa natureza, que causaram imenso sofrimento e destruição, são muitas vezes isolados em prisões espirituais, como as mencionadas anteriormente. Esses locais servem para contê-los e evitar que continuem a causar danos. No entanto, esses espíritos também têm a oportunidade de passar por um processo de reflexão e possível regeneração, embora isso possa levar muito tempo e esforço, dependendo da gravidade de suas ações e de seu nível de arrependimento e desejo de mudança. A justiça espiritual busca equilibrar o karma e proporcionar oportunidades de aprendizado e crescimento, mesmo para os espíritos mais negativos. A jornada de um espírito como Hitler após a morte seria extremamente difícil, marcada por confrontações com a dor e o sofrimento que causou, mas também por uma longínqua possibilidade de redenção através do arrependimento sincero e da transformação moral. Esta perspectiva espiritual oferece uma visão de justiça e esperança, onde até os espíritos mais densos têm a chance de evoluir, mesmo que através de longos períodos de sofrimento e reflexão em prisões espirituais na quarta dimensão. Segundo o médium Chico Xavier, Adolf Hitler continuou sendo um problema significativo mesmo após a sua desencarnação. Ele relatou que milhões de espíritos, vítimas da máquina de guerra nazista, estavam cheios de ódio e desejo de vingança contra Hitler. Esse sentimento coletivo de vingança poderia causar um desequilíbrio perigoso na quarta dimensão, uma região onde a matéria é mais sutil e as emoções têm um impacto direto e poderoso. Os espíritos que buscavam vingança, não importando quantas vítimas fossem, acabariam sendo engolfados em uma espiral de energia escura e destrutiva. Esse ódio intenso e a busca por retribuição poderiam arrastar esses espíritos para um ciclo interminável de dor e sofrimento, prejudicando ainda mais sua evolução espiritual e ampliando a negatividade ao seu redor. Para evitar esse colapso energético e proteger o equilíbrio do plano espiritual, entidades superiores teriam que intervir. Hitler e outros espíritos extremamente negativos seriam isolados em prisões espirituais especiais localizadas na quarta dimensão. Essas prisões são necessárias para evitar que tais espíritos perturbem ainda mais a harmonia e para impedir que eles sejam alvo de ações vingativas que resultariam em mais destruição e sofrimento. O objetivo dessas prisões não é apenas a contenção, mas também a reabilitação. Espíritos responsáveis por grandes atrocidades são confrontados com as consequências de suas ações e têm a oportunidade de refletir sobre seus erros.
Esse processo, embora longo e doloroso, visa a transformação moral e a eventual redenção. Entidades de luz e benevolência trabalham incansavelmente para acalmar os espíritos vingativos e guiá-los para caminhos de perdão e evolução. Eles ensinam que a vingança perpetua um ciclo de sofrimento, enquanto o perdão e a compreensão podem levar à verdadeira cura e paz interior. O trabalho dessas entidades é essencial para manter o equilíbrio e promover a evolução de todos os espíritos envolvidos, sejam eles vítimas ou perpetradores. O espírito de Adolf Hitler foi retirado do orbe terrestre e levado para a prisão espiritual localizada em Plutão. Esse local é reservado aos grandes genocidas e aos espíritos mais perigosos para a evolução do planeta Terra. Sua sentença foi estipulada por Jesus Cristo, 1000 anos terrestres de reclusão absoluta. Durante esse período, o espírito de Hitler estava, e provavelmente ainda está, em um estado de completa confusão mental, devido à enorme carga energética negativa recebida de suas vítimas no plano espiritual. O isolamento extremo serve para conter a influência nociva de Hitler e oferecer-lhe a oportunidade de refletir sobre suas ações, mesmo que isso leve séculos. O espírito pode passar longos períodos perdido em seus medos e devaneios, de forma não muito diferente de seus últimos anos na Terra, onde ele já apresentava sinais de paranoia e delírios. No entanto, Hitler não estará completamente sozinho durante esses 1000 anos de reclusão. Um espírito muito elevado, demonstrando compaixão e misericórdia, pediu a Jesus Cristo permissão especial para orientar o líder nazista durante essa longa sentença. Esse espírito elevado estará presente para ajudar Hitler a enfrentar suas próprias sombras e, eventualmente, encontrar um caminho de redenção e evolução espiritual. A presença desse mentor espiritual é crucial para proporcionar a Hitler uma chance de se reconectar com a luz e a verdade. Este espírito elevado atuará como um guia, ajudando-o a compreender a magnitude de seus erros e a buscar a transformação interior necessária para sua eventual reabilitação. Esse processo, embora doloroso e demorado, é uma expressão da justiça e do amor divinos, que oferecem a todos os espíritos, independentemente de seus erros passados, a oportunidade de evoluir e se redimir. Um espírito disposto a ajudar Hitler a entender a natureza terrível de seus crimes e a prepará-lo para futuras, e certamente muito difíceis, reencarnações no planeta Terra após o fim de sua sentença, para que ele possa finalmente começar a pagar pelos inúmeros crimes cometidos. E esse espírito não era outro senão Mahatma Gandhi. Gandhi, o grande líder indiano, após seu assassinato e sua passagem para o plano espiritual, soube da situação de Hitler no planeta prisão Plutão. Tomado pelo sentimento de piedade e perdão por todos os seres humanos, mesmo os mais pecadores, Gandhi solicitou permissão para ser o mentor do genocida. E Jesus permitiu. Pelos próximos séculos, Gandhi será responsável por preparar Hitler para, em um futuro ainda distante, começar sua jornada na estrada evolucionária novamente. Curiosamente, quando ainda estava vivo, Gandhi foi um dos poucos líderes mundiais a tentar dissuadir Hitler de seus planos de conquista e extermínio. No plano espiritual, Gandhi continuará a exercer sua influência de paz e compaixão, ajudando Hitler a enfrentar as profundezas de sua própria escuridão. A missão de Gandhi não será fácil. Ele terá que lidar com a resistência e a confusão mental de Hitler, ajudando-o a compreender a enormidade de seus crimes e a desenvolver um senso de arrependimento genuíno. Essa tarefa exigirá paciência e amor incondicional. Gandhi usará sua sabedoria e sua experiência de vida para guiar Hitler em um caminho de autoconhecimento e transformação espiritual. A reclusão em Plutão é apenas o começo de uma longa jornada de redenção, onde Hitler terá que encarar os sofrimentos que causou e trabalhar para se tornar um espírito melhor. O exemplo de Gandhi como mentor de Hitler é um poderoso testemunho do poder do perdão e da misericórdia. Ele mostra que, independentemente dos erros cometidos, todos os espíritos têm a chance de evoluir e encontrar a luz. A presença de Gandhi ao lado de Hitler reflete a justiça divina, que é ao mesmo tempo rigorosa e compassiva, oferecendo a todos a oportunidade de redenção através do amor e da compreensão. Gandhi escreveu 2 cartas ao ditador Hitler, oferecendo conselhos preciosos sobre a paz e usando sua própria vida como exemplo de luta através da estratégia da não-violência, que foi fundamental na conquista da independência da Índia. Não se sabe se as cartas chegaram até Hitler, e muito menos se as mensagens de Gandhi teriam tocado o coração do ditador nazista. É difícil imaginar o homem que iniciou a Segunda Guerra Mundial adotando uma tática de não violência.
No entanto, agora ele tem séculos pela frente para aprender e evoluir com um verdadeiro mestre e exemplo para todos nós, espíritos imperfeitos. No plano espiritual, Gandhi continuará sua missão de paz e compaixão ao lado de Hitler, ajudando-o a confrontar a enormidade de seus crimes e a desenvolver um verdadeiro arrependimento. Esse processo será longo e exigirá paciência, mas Gandhi está preparado para guiá-lo, usando sua sabedoria e sua experiência para ensinar a Hitler os valores da não-violência, do perdão e da reconciliação. Essa oportunidade única permitirá que Hitler, sob a orientação de Gandhi, inicie uma jornada de autoconhecimento e transformação espiritual. A presença de Gandhi como mentor de Hitler é um poderoso testemunho do poder do perdão e da misericórdia divina, demonstrando que todos os espíritos, independentemente de seus erros passados, têm a chance de evoluir e encontrar a luz. A justiça divina, que é ao mesmo tempo rigorosa e compassiva, oferece a todos a oportunidade de redenção através do amor e da compreensão. A história de Gandhi e Hitler no plano espiritual nos ensina que, mesmo os espíritos mais densos e perturbados, podem ser guiados para o caminho da luz e da evolução espiritual, com a ajuda de mentores elevados e o exemplo do amor incondicional.